Obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos criando conteúdos como este. Em uma cidadezinha esquecida no interior, havia uma escola peculiar. Era uma pequena construção antiga, de tijolos vermelhos e janelas com grades enferrujadas, que ficava no topo de uma colina. A escola, chamada Escala, fechou suas portas há muitos anos, após um incidente trágico. Os moradores falavam sobre um incêndio misterioso que consumiu parte do prédio, mas o que realmente assustava eram os boatos sobre o que aconteceu com as crianças que estavam lá naquele dia. Diziam que, à noite, era possível ouvir risos distantes e ver sombras pelas janelas sujas, mesmo com o lugar completamente vazio. Alguns acreditavam que as almas das crianças estavam presas ali, condenadas a vagar para sempre pelos corredores escuros da escola. Mas isso era apenas lenda, ou pelo menos, era o que todos queriam acreditar. Clara, uma jovem curiosa que havia se mudado recentemente para a cidade, ouviu sobre a escola e ficou intrigada. Crescera ouvindo histórias de fantasmas, mas nunca acreditou de verdade nelas. Decidida a desvendar o mistério, convenceu seus amigos Pedro e Lucas a irem com ela até a escola naquela noite. A lua cheia iluminava parcialmente o caminho, enquanto eles subiam a colina em direção à escala. Ao chegarem, a fachada do prédio parecia ainda mais intimidante do que Clara imaginava. O lugar estava coberto de ervas daninhas, e uma névoa estranha parecia se arrastar pelo chão. Mesmo assim, ela manteve a confiança, empurrando o portão enferrujado que rangeu de maneira sinistra. Os três entraram na escola. O interior estava em ruínas. Os corredores eram estreitos, com paredes descascando, e o ar cheirava a mofo e queimado. Havia antigos armários enferrujados e cartazes desbotados presos às paredes, como se o tempo tivesse parado no dia do incêndio. Conforme caminhavam, Clara começou a sentir um peso estranho no ar, como se o lugar estivesse os observando. Pedro, que tentava parecer corajoso, riu e sugeriu que encontrassem o auditório, onde, segundo as lendas, o fogo começou. Lucas, mais cauteloso, apenas seguiu o grupo, olhando nervosamente para os lados. De repente, um som ecoou pelos corredores. Era o som de passos rápidos, como se alguém estivesse correndo. Clara se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Pedro riu, dizendo que provavelmente era o eco dos próprios passos deles. No entanto, os passos continuaram, agora vindo de várias direções, ficando mais altos e próximos. Os três pararam, congelados. Vocês ouviram isso? Sussurrou Lucas, com os olhos arregalados. Antes que Clara pudesse responder, uma porta se abriu com um estrondo. Era a entrada do antigo refeitório. Hesitantes, decidiram entrar. O lugar estava completamente vazio, mas as cadeiras estavam dispostas, como se uma refeição tivesse acabado de ser servida. Havia talheres espalhados sobre as mesas, mas tudo estava coberto de poeira grossa. De repente, Clara notou algo no quadro negro do outro lado da sala. Alguém havia escrito algo com giz, mas a mensagem não estava lá quando eles entraram. Não brinquem com o tempo, eles ainda estão aqui. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Ao olhar para Pedro e Lucas, percebeu que os dois estavam tão aterrorizados quanto ela. Antes que pudessem reagir, as luzes piscantes começaram a iluminar o lugar, como se a eletricidade tivesse voltado misteriosamente. Os três correram para sair da escola, mas os corredores agora pareciam diferentes, como se o prédio tivesse mudado de configuração. Portas que antes estavam fechadas agora estavam abertas, revelando salas de aula cheias de carteiras e quadros negros, com marcas de mãos pequenas impressas nas janelas empoeiradas. Quando finalmente encontraram a saída, a porta estava trancada. Desesperados, Clara começou a bater na madeira, enquanto os sussurros começaram a preencher o ar ao redor deles. Vozes de crianças, chamando seus nomes, implorando por ajuda. Eles sentiram uma presença ao seu redor, como se algo os estivesse cercando. Pedro olhou para Clara, pálido e suando, e sussurrou: "Não vamos sair daqui, não é?" Antes que Clara pudesse responder, uma risada ecoou pelo corredor. Uma risada infantil, cheia de malícia. Eles se viraram e viram sombras se aproximando, lentamente. Eram crianças, mas seus olhos estavam vazios, e seus sorrisos eram distorcidos e macabros. A porta finalmente se abriu, e, sem pensar, eles correram para fora, descendo a colina sem olhar para trás. Ao chegar ao pé da colina, viraram-se uma última vez para a escola.
A névoa agora cobria o prédio por completo, e as luzes das janelas piscavam freneticamente. Na manhã seguinte, Clara e seus amigos estavam de volta à cidade, mas algo havia mudado neles. Não conseguiam se livrar da sensação de que não tinham realmente escapado, e, quando olhavam no espelho, às vezes viam uma sombra atrás de si, o reflexo de uma criança que nunca mais conseguiria deixar a escala. A cidadezinha nunca mais foi a mesma para eles, e a escala, ela continuava no alto da colina, esperando pelos próximos curiosos que ousassem desafiar o tempo e seus segredos sombrios. Gostou da nossa história assustadora? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais contos aterrorizantes. Ative o sininho para receber notificações e ser o primeiro a ouvir as novas histórias que vão te deixar sem dormir. Deixe seu like se você curtiu o vídeo e compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto. Comente abaixo qual foi a parte mais assustadora para você e sugira temas para as próximas histórias. Até a próxima! E lembre-se, o medo está sempre à espreita.